Mesmo com todo o seu conhecimento e ferramentas, arqueólogos e cientistas ainda estão perplexos com algumas das descobertas mais antigas da Terra. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. A enigmática estrutura sob o Mar da Galileia. Escondida sob as tranquilas águas do Mar da Galileia, está uma descoberta perplexa que tem intrigado arqueólogos e capturado a imaginação de muitos. Em 2013, uma pesquisa com sonar revelou a presença de uma colossal estrutura em forma de cone descansando no leito do lago, cuja finalidade e origem permanecem envoltas em mistério. Localizada perto da costa de Nogenosar, esta peculiar formação circular possui um impressionante diâmetro de 70 metros e se eleva a uma altura de 12 metros. Construída a partir de pedras de basalto não cortadas e seixos meticulosamente dispostos em círculos concêntricos, a escala dessa estrutura é de tirar o fôlego, com um peso total que supera o de um moderno navio de guerra naval. A descoberta inicial, feita a uma profundidade de 40 metros abaixo da superfície, levanta questões intrigantes sobre a história da estrutura. Poderia ela ter se erguido orgulhosamente em terra seca, apenas para ser submersa pela elevação das águas do lago ao longo do tempo? Sua impressionante semelhança com outros dólmens em forma de cone encontrados na região do Levante, frequentemente associados a túmulos, montes funerários ou locais rituais, apenas aumenta o fascínio em torno de sua finalidade. Apesar dos esforços dos arqueólogos para desvendar os segredos desta estrutura enigmática, suas verdadeiras origens e função permanecem elusivas. Alguns especulam que pode ter sido parte de um complexo maior de templos, conectado à próspera comunidade de pescadores que habitava no Genosar durante as idades do Bronze e do Ferro. No entanto, sem mais escavações e pesquisas, a história completa por trás deste impressionante monumento pode nunca ser revelada. Os perplexos canos do Monte Baigon. Na remota região selvagem da província de Qinghai, na China, um conjunto peculiar de estruturas semelhantes a tubos, que se projetam das encostas rochosas do Monte Baigon, tem confundido cientistas e gerado acalorados debates sobre sua origem. Essas formações enigmáticas, conhecidas como os Ocanos de Baigon, foram descobertas por agricultores locais em 1996, e desde então, tornaram-se fonte de fascínio e especulação. Os canos, que variam em diâmetro de meros 5 cm a impressionantes 40 cm, exibem uma coloração avermelhada indicativa de sua composição rica em ferro. Alguns desses tubos perplexos se estendem profundamente na rocha sólida, enquanto outros serpenteiam pela superfície antes de desaparecer nas profundezas da montanha. Os cortes limpos e ângulos retos observados nos canos sugerem uma origem artificial, descartando a possibilidade de erosão natural ou processos geológicos. Teorias abundam sobre a criação dos canos de Baigon, variando desde os remanescentes de uma antiga civilização tecnologicamente avançada até o trabalho de visitantes extraterrestres. No entanto, geólogos propuseram uma explicação mais prosaica, sugerindo que os canos podem ser o resultado de ventos hidráulicos ricos em ferro, que formaram estruturas semelhantes a tubos dentro da montanha, posteriormente expostas pela erosão. Apesar dessa teoria plausível, certos aspectos dos canos de Baigon continuam desafiando a explicação. A presença de canos embutidos que se estendem profundamente na montanha, sem qualquer fonte ou saída aparente, desafia a compreensão convencional de sua formação. A peste negra. Em uma descoberta revolucionária que lança uma nova luz sobre um dos capítulos mais sombrios da história humana, pesquisadores rastrearam as origens da peste negra até as margens do lago Issyk-Kul, no atual Quirguistão. Ao examinar meticulosamente lápides medievais e analisar os restos de antigos locais de sepultamento, eles descobriram evidências convincentes que sugerem que esta região pode ter sido o epicentro da pandemia devastadora que varreu a Europa no século XIV. As pistas para esta revelação notável estão nos cemitérios de Karadzic e Burana, localizados perto do pitoresco lago Issyk-Kul. Aqui, um número impressionante de enterros ocorreu entre 1338 e 1339, um período que antecede o surto generalizado da peste negra na Europa. As inscrições nas lápides pintam um quadro sombrio, atribuindo a causa da morte a uma misteriosa pestilência, um termo comumente usado para descrever a peste naquela época. Para confirmar suas suspeitas, os cientistas investigaram as sepulturas de 3 indivíduos enterrados nesses antigos cemitérios.
Os resultados foram surpreendentes e todos os 3 esqueletos testaram positivo para a presença da bactéria da peste, fornecendo evidências concretas de que a peste negra realmente tirou vidas nessa região antes de iniciar sua marcha implacável pelo continente europeu. As implicações dessa descoberta são profundas, pois desafiam a crença de longa data de que a peste negra teve origem na China. Em vez disso, ela desloca o foco para a Ásia Central, sugerindo que a pandemia mortal pode ter se espalhado para a Europa Ocidental através das rotas comerciais, carregada por pulgas infectadas que pegavam carona em ratos pretos. Esta pesquisa inovadora não só remodela nossa compreensão das origens da peste negra, mas também serve como um lembrete assombroso do impacto devastador que doenças infecciosas podem ter sobre as populações humanas. Os homens-lagarto de Ubaid. Nas profundezas dos desertos escaldantes do Iraque, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente que deixou os especialistas coçando a cabeça e questionando a própria natureza da imaginação humana antiga. Desenterrada das areias do tempo, estava uma coleção de estatuetas de 7.000 anos conhecidas como Homens-Lagarto de Ubaid, artefatos enigmáticos que retratam criaturas humanoides com características distintamente reptilianas. Essas peculiares estatuetas, com cerca de 8 a 13 centímetros de altura, têm uma semelhança impressionante com os seres extraterrestres que povoam as páginas da ficção científica moderna. Com suas cabeças alongadas, olhos em forma de amêndoa e pele escamosa, os homens-lagarto de Ubaid despertaram a imaginação daqueles que ponderam a possibilidade de encontros antigos com visitantes de outros mundos. Alguns teóricos dos astronautas antigos sugeriram ousadamente que essas estatuetas podem representar seres extraterrestres reais que caminharam pela Terra há milhares de anos, deixando uma marca indelével nas mentes e mitos de nossos ancestrais. A bateria de Bagdá. Nos anais dos mistérios antigos, poucos artefatos capturaram tanto a imaginação e despertaram tanta intriga quanto a bateria de Bagdá. Descoberta nas areias do Iraque moderno, este peculiar conjunto de objetos, composto por um pote de cerâmica, um tubo de cobre e uma haste de ferro, desafia nossa compreensão das capacidades tecnológicas das civilizações antigas. Datada dos períodos Parto ou Sassânida, que abrangem aproximadamente de 150 a.C. a 650 d.C., a bateria de Bagdá gerou uma tempestade de especulação e debate entre acadêmicos e entusiastas. A teoria mais tentadora sugere que esse modesto conjunto de componentes poderia ter funcionado como uma forma primitiva de dispositivo elétrico, muito antes da era em que se pensava que os princípios da eletricidade eram compreendidos. A disposição dos elementos da bateria de Bagdá é surpreendentemente reminiscente de uma bateria moderna, e a haste de ferro, aninhada dentro do tubo de cobre, é coberta por uma tampa de asfalto. Essa semelhança impressionante levou alguns pesquisadores a propor uma ideia revolucionária em que os antigos mesopotâmicos podem ter possuído um entendimento rudimentar da eletricidade, possivelmente adquirido através de contato com civilizações avançadas ou até mesmo influências extraterrestres.